Boa noite! Enfim, começamos a nossa live no mês de setembro, das Mulheres em Ação. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês que já estão aí ligadinhos, as ligadinhas, né? Vai estar participando conosco. Gostaria de saber como está a conexão, se está tudo ok aí. Amém. Então, estamos no Setembro Amarelo. Eu vi a homenagem a essa data. Estamos aqui para dar as boas-vindas para vocês. Eu, com a psicóloga Paula Cristina. E gostaria de falar para vocês que vocês são muito bem-vindas nessa live desse mês. Nós escolhemos esse tema sobre valorização da família. E fica ligadinho até o final. Conto com vocês, tá bom? E gostaria que a Paula se apresentasse, para que vocês conheçam, as que eu creio que quase todo mundo já conhece, mas eu gostaria que ela se apresentasse para aquelas que ainda não se conhecem. Boa noite, a paz do Senhor para todos, para todas que estão nos assistindo. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Eu acho muito importante essa ideia da gente continuar realizando todas as atividades, mesmo à distância. Isso de alguma forma edifica as nossas vidas, nos mantém juntas. Então é um prazer estar aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paula, sou psicóloga clínica e vai sobre esse tema tão relevante, tão importante, né? Vida e morte, vida e suicídio. A gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Sejam muito bem-vindas. Amém. E enquanto o pessoal tá entrando, tá ficando todo mundo ligadinho aí, eu vou fazer o convite para um casal que eu convidei, que é o Jadiel e a Débora. Vou convidá-los agora para participar conosco, para que eles possam cantar música, que vocês possam louvar a Deus e prestar atenção, que é umas músicas que vão falar no coração sobre esse tema de valorização da vida. Amém? Deixa eu convidar eles aqui, rapidinho. Será que a Débora está online? Achei. Esperar eles entrarem. A gente Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ficar assim para ficar melhor. Tá com a gente já? Já sim. Tá dando pra ver? Sejam bem-vindos. Tá dando pra ouvir? Está sim. Esse é o casal que eu falei, o Jadiel e a Débora. E eles vão participar conosco para trazer duas músicas para vocês e as pessoas que forem entrando. Dá o tempo para o pessoal entrar para a gente começar a nossa palestra, tá bom? Com vocês, Jadiel e Débora. Boa noite. Nós vamos começar com Ele Não Desiste de Você para essa noite. Importa quem você é, Não importa o que você desconhece. tem, tem. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Mostrar tristeza, desespero te fizeram pensar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado. Não
desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ele conhece você, ele outra vez. Quantas vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza te dizer não importa pra onde você for, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa onde você for, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nada um amor tão grande assim. Amém. 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 Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Está sim. Tá dando certo? Tem mais uma, né, O Débora? próximo tem mais uma. O próximo cântico é Quero que valorize o que você tem. Nós somos importantes para Deus. Deus colocou um grande valor em cada um de nós, amém? Amém. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inteiro, dizendo a Deus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor
vibrar em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode vibrar em algo importante em você. Por isso não levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Amém. Palavra está com a Letícia. Muito obrigada pela presença de vocês, por estar nos abençoando com esses 2 cânticos. Para quem não conhece, a Débora é filha da Paula e o Jadiel é o genro, que está aí participando conosco. E para nós é motivo de honra e alegria ter vocês aqui nessa noite, nos ajudando aí com essa live. E que Deus agora esteja guiando, esteja no controle. Obrigada pela participação, tá bom? Deus abençoe. Nós que agradecemos. Tchau. Então, somos nós, né? Continuando aqui, as boas-vindas para vocês que já estão aí ligadinhas conosco. E nós quisemos fazer dessa forma, para ter como a gente chamar mais uma pessoa para estar participando do cântico. E a gente vai dar início agora, vou fazer um interrogatório aqui com a Paula. Ela tá achando que hoje a gente quer ouvir, né? Então é motivo de alegria ter vocês aí, os que estão chegando, a Joyce. Sejam bem-vindos, a Poliana tá aí também. Obrigada por vocês estarem aí. Então, o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nada melhor do que a gente escolher esse tema para esse mês de setembro. Então, as Mulheres em Ação estão com live todos os meses e esse foi o tema escolhido. E diante disso, Paula, como que surgiu essa campanha Setembro Amarelo e por que de ser a cor amarela? Eu fiquei pensativa sobre isso. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Como que surgiu? Por que ser o Setembro Amarelo? Bom, boa noite, né? Para quem ainda não tinha visto. Na verdade, meio que já intitulou algumas cores para alguns meses, de acordo com algumas campanhas, né? E o Setembro Amarelo é o setembro, então, que a gente fala sobre o suicídio, mas pensando não no suicídio só em si, mas nesse tema que as Mulheres em Ação colocou, que é muito além do mês de setembro, que é um tema que não deve ser trabalhado somente no mês, mas durante todo o ano. Mas existe uma história, sim, por trás dessa cor amarela. Tá? Então, existe uma história que começou tudo isso, né? A história de um rapaz, né, um norte-americano, e ele infelizmente, ele tentou, né, o suicídio e chegou à concretização. E antes do suicídio dele, era uma pessoa assim, muito alegre, muito bem resolvida, né? Profissionalmente falando, era uma pessoa assim, que estava indo bem na vida. E ele resolveu, então, fazer uma reforma no carro, né, que ele gostava muito, e ele pintou esse carro de amarelo. E quando ele suicidou, a família assustou muito, porque ele não tinha aquilo que a gente chama assim, perfil, né, aparentemente, de uma pessoa que iria cometer um suicídio. E diante dessa morte, então, os familiares de lá para cá começaram, então, a uma campanha. Eles distribuíram alguns itens amarelos, né? Flores, fitinhas. E aí nasceu, então, a partir daí, essa ideia de intitular o mês de setembro, né? Como a campanha de prevenção ao suicídio. Por isso ficou setembro e ficou também essa cor, né? O amarelo, que é uma cor bem chamativa. E que faz as pessoas lembrarem desse tema tão importante que a gente está tratando hoje aqui. Então, a história da cor amarela e do mês de setembro, né, tudo,
foi justamente diante dessa tragédia que aconteceu com esse rapaz, um rapaz que não tinha um perfil aparente, e a família ficou muito assustada e resolveu fazer algo em prol disso. Então, deu para esclarecer um pouquinho, né? O porquê do Setembro Amarelo. E uma pergunta que sempre fica na nossa mente, às vezes, sobre quando a gente vem falar sobre esse tema, prevenção ao suicídio. E como percebo, Paula, se há risco de uma pessoa cometer suicídio? Você está convivendo com a pessoa, como a gente percebe isso numa pessoa? Uhum. Na verdade, gente, qualquer pessoa que esteja viva é uma pessoa que pode cometer suicídio. Na verdade, o suicídio ele não é algo assim, eu estou isento disso, então assim, isso nunca pode acontecer comigo, porque a gente desconhece, né, as nossas limitações, o nosso emocional. Mas existe algumas características que a gente pode estar observando em algumas pessoas que têm um perfil mais suscetível ao suicídio. Então, por exemplo, pessoas que têm um transtorno mais grave, um transtorno psicológico, pessoas que são envolvidas com a questão de alcoolismo, pessoas que envolvidas com drogas. Tem alguns grupos específicos, né, da sociedade que a gente tem muito, né, o índice de suicídio é muito alto, mas assim, a pessoa ela apresenta algumas características antes de cometer um suicídio. Boa parte das pessoas, a maioria, elas podem apresentar um quadro de maior irritabilidade, um transtorno no humor muito grande, né, a pessoa oscila muito de estar muito alegre, né, muito eufórico, muito, né, ou então a pessoa vai para um outro extremo de muita tristeza, muito desânimo. Então, assim, quando a pessoa começa a apresentar esses sinais, a gente precisa, no mínimo, ficar alerta. Porque quando a gente observa isso e toma algumas medidas que são necessárias, a gente pode sim evitar muitos casos do suicídio em si mesmo, porque a gente vai falar talvez mais lá na frente, eu não sei, mas o suicídio ele tem etapas, né? Não é só falar assim, vou me matar e pronto. Não, a pessoa ela passa por algumas etapas que a gente poderia dizer que são sinais de alertas, que a gente pode ficar atento. E ainda diante desse tema, Paula, a gente vai falar muitos mitos, né, sobre o suicídio. E eu queria que a gente esclarecesse um pouco como ajudar alguém com pensamentos suicidas. E tem muito, a gente vê muito falar, quem diz que vai se matar, não se mata. Eu queria saber de você, isso é um mito, não é? Isso na verdade é um mito, tá? Por quê? Por que é um mito, né? E às vezes a gente vê até mesmo pessoas que são líderes, né? Pessoas que estão na frente, trabalhando com pessoas e que falam isso. Olha, quando você vê alguém falando muito em se matar, é porque não vai se matar. Quem quer se matar vai lá e se mata. Isso não é bem verdade. Por quê? Quando a pessoa está num processo de muita tristeza, de muita apatia à vida, em alguns momentos elas falam coisas como, por exemplo, não é que eu vou me matar, mas elas começam a dizer frases como, por exemplo, a vida não tem muito sentido mais para mim. Eu não consigo ver muito futuro na minha vida. A minha vida parece que o que tinha que ser feito já foi feito, não tem mais o que fazer. Tem muitas pessoas que começam a desenvolver o que a gente chama de ideação suicida. Ideação suicida é quando a pessoa começa a pensar sobre os suicídios. E quando ela pensa sobre isso, ela começa a soltar algumas falas sobre isso, ela começa a se comportar de forma diferente. O grande problema é porque a gente não fica muito atento a essa questão. A gente vê a pessoa um pouco diferente e a gente acha que, não, isso vai passar, né? Deixa ela quieta.
E é muito importante a gente conseguir agir quando a pessoa ainda está só com pensamento, a gente chama de pensamentos de ideação de suicídio, antes dele passar para a próxima etapa. Certo. E é possível, Paula, se livrar de um pensamento suicídio? Nós conseguimos prevenir um suicídio? A gente não consegue prevenir todos os suicídios, mas se a gente ficar atenta à pessoa que já está com ideação suicida, que é a questão de falar sobre isso, comentar sobre isso, fazer muitas perguntas sobre isso, ou às vezes a pessoa tem um tabu, né? Ela está com vontade de cometer esse ato, mas ela solta alguma coisa sutilmente, principalmente o adolescente, ele tem muito esse padrão. A gente tem como, sim, tentar evitar a concretização disso. Como? Buscando ajuda. Né? É muito falado que a gente precisa ser mais aberto para falar sobre esse tema, sobre a questão dos suicídios, tanto nas igrejas, fora da igreja, entre a família. Então, assim, conversar com a pessoa, oferecer ajuda, ver até onde você pode ir, né, com a pessoa. E quando você perceber que você não consegue mais ajudar, você encaminhar essa pessoa o quanto antes possível. Na verdade, gente, o suicídio é quase assim, tem 3 etapas que é bem distintas. A ideação suicida é quando a pessoa pensa sobre o suicídio, ela já fala sobre o suicídio. Depois, ela passa por uma outra etapa que a gente chama de uma etapa bem mais concreta, que é o planejamento do suicídio. Então, quer dizer, a pessoa começa já a pensar, será que eu tenho coragem de fazer isso através do quê? Eu tenho coragem de me enforcar, de tomar um medicamento? Ou às vezes de pegar meu carro, minha moto, sair correndo e bater, né, num carro? Isso é o planejamento. Até chegar no ato em si. São poucos os casos que a gente vê, sim, uma pessoa que teve um suicídio instantâneo. Eu decidi, planejei e me matei, tudo bem rápido. Quando a gente vai acompanhar as famílias e acompanhar esses casos, a gente observa que a pessoa já deu sinais de alerta muito tempo antes do dia do ato em si do suicídio. Surgiu uma pergunta aqui, Paulo. A Lisa perguntando sobre crianças podem ter pensamentos suicidas? Sim. Crianças podem ter pensamentos suicidas, crianças podem planejar suicídio e crianças podem suicidar. Na verdade, suicídio acontece tanto na faixa etária de criança, adolescente, jovem, adultos, e é interessante a gente pensar sobre isso. E muito também na faixa etária dos idosos, tá? Tem muitos suicídios entre os idosos. Quando o idoso entra numa fase que ele já está mais deprimido, ele não vê muita razão para viver, ele está adoecido, a família tem cobrado muito. Então, assim, não existe uma faixa etária para você falar que está isento do suicídio. A criança tem sim. Só que a criança, gente, ela não vai falar muito com palavras. Ela vai falar com comportamento. Às vezes, um comportamento assim, mais apático, né? Você percebe uma mudança rápida. A criança era toda extrovertida, brincava, era alegre. De repente, ela não brinca mais. Ela tá quietinha no canto. Ela não quer mais ficar com os coleguinhas. Ela não quer ir para a escola, não está se alimentando direito. Quer dizer, a gente percebe uma mudança radical nesse comportamento. Quando a criança muda assim, ela pode estar querendo falar alguma coisa que ela não consegue falar com palavras. E aí, nesse caso, é muito importante a gente encaminhar. A criança e o adolescente, eles têm mais dificuldade de falar. E é muito importante eles serem atendidos por profissionais, então. Falar de suicídio é tão difícil, gente, que até mesmo as pessoas que já teve ideação suicida, planejamento e às vezes até tentou, quando eles vêm para um contexto de terapia, mesmo que quando está com psicólogo, no psiquiatra, ele tem muita dificuldade de falar sobre isso. Porque existe uma cultura, né, que já vem de tempos, a questão do suicídio ser algo como uma
vergonhoso, né? Então, quer dizer assim, como é que eu posso pensar em tirar minha vida se um tanto de gente está tentando viver, né? Por exemplo, numa pandemia dessa, tá todo mundo querendo escapar do coronavírus, receber a vacina e sair disso, né? Tudo bem. E aí, de repente, como é que eu posso estar pensando nesse assunto? E pelas pessoas não entenderem como é que uma pessoa pode pensar em tirar sua própria vida, é muito difícil a gente poder chegar em alguém e falar do que está acontecendo com a gente. E o fato de não falar vai se tornando mais grave a situação, ao ponto de chegar num momento que a pessoa já não consegue mais esse controle, porque não buscou e nem foi encaminhado para ajuda desde o início. Então, isso acontece assim com criança, com adolescente, jovem, adulto, idoso. Com pessoas que são cristãs, que frequentam a igreja, pessoas que são cristãs, que não frequentam a igreja. Isso acontece com pessoas que têm fé e com pessoas que não têm fé, tá? Certo. Surgiu mais uma pergunta ali, mas eu acho que ficou um pouco dentro também sobre o que nós falamos sobre o risco de uma pessoa cometer suicídio. E é possível determinar o perfil de quem quer suicidar. Não sei se é a mesma. Na verdade, é assim, existem grupos que são mais tendentes ao suicídio, porque já foi comprovado nas pesquisas que entre esses grupos acontece mais. Então, por exemplo, essa semana circulou no meio de alguns cristãos, no meio cristão aí, né, um artigozinho falando sobre os indígenas, por exemplo. Aí muitas pessoas não sabiam que entre os índios o índice de suicídio é alto. Por uma questão cultural, na verdade. Os índios, eles não veem o suicídio como a gente vê. É uma questão mais assim, se acontece algo na vida deles, que esse algo traz desonra para a vida deles, eles preferem então tirar a sua vida por uma questão de honra, para eles não ter que passar por aquele processo de vergonha, por exemplo, de ter sido traído, ou às vezes alguma situação que envergonhou eles. Então, ele prefere tirar a vida. Então, o suicídio entre os indígenas é muito visto culturalmente como uma coisa honrosa. É melhor morrer do que passar por essa vergonha. Para nós, a gente ainda entende a questão do suicídio como uma questão de saúde mental, né? Uma questão que precisa ser tratada, uma questão que precisa ser falado, porque a pessoa que chega a esse estágio, na maioria das vezes, é uma pessoa que está adoecida, né? Uma pessoa que está adoecida. Ainda existe muitos tabus quando o assunto é suicídio, mas na verdade é difícil você encontrar alguém, né, que está realmente saudável e que vai falar que não quer viver mais. Na maioria dos casos são pessoas que vão adoecendo devagarinho e quando percebe eles já estão num nível tão grave que eles já não têm mais esse controle de querer viver. E dentro desse contexto, Paula, a gente vê muito sobre a questão do suicídio ser ligado à depressão. Né? E lendo um pouco sobre isso, eu vi falar na leitura a pandemia cultural do século XXI, né? Que é a depressão e suicídio. Uma depressão pode provocar uma atitude suicida? O grande medo de todo mundo que tem depressão, né? Que a depressão, gente, ela tem níveis, tá? Tem níveis de depressão. Então, não é o fato de você ter sido diagnosticado, né? Você tem depressão que você vai suicidar. Não, tem níveis. É um nível mais profundo. Uma coisa importante a gente pensar é que não é todo mundo que tem depressão que vai tentar suicídio, tá? Isso é muito importante a gente saber isso. Não é o fato de ter depressão que eu vou suicidar. E não é o fato de pensar também que todo suicida tem depressão. São coisas um pouco separadas. Mas é comum acontecer o fato de pessoas que suicidam estavam, por exemplo, em um tratamento
de algum transtorno. Entre eles, por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar, às vezes a pessoa é esquizofrênica, entendeu? Então, assim, é comum acontecer. Mas não significa que toda pessoa que tem depressão, ela vai querer suicidar, tá? Porque tem muita gente que fica em pânico quando está no quadro de depressão, porque já acha assim, se eu estou com depressão, eu vou querer tirar minha vida. E isso depende de vários fatores, né? De saber qual o nível dessa depressão, como é que você está tratando dessa depressão, tá? Então, existe uma relação, mas não é uma coisa assim, Caxias, que tendo depressão vai suicidar. Não. E que todo mundo que suicida tem depressão. Isso não procede. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Acho que vai ficar melhor. Aí. Tá dando pra ver aí, né? É uma pergunta instigante para alguns e fácil de ser respondida para outros. De toda forma, a resposta passa pelo quanto nos conhecemos, reconhecemos e conseguimos nos moldar, nos reinventar, sermos resilientes com os acontecimentos. Alguns são chamados de pavio curto, estouradinhos, reativos e conseguem deixar bem claro, explícito para os demais, os seus limites. Já outros toleram mais, relevam ou suportam mais, se expõem com menor frequência. Só se manifestam quando estão próximos ao seu limite ou quando já ultrapassaram. Você acha, Paula, que cada um tem um limite? Qual o limite de cada um diante disso? Esse trecho que foi lido aqui é interessante porque cada pessoa é um ser, cada pessoa tem sua essência e, na verdade, cada ser humano tem seu limite. Eu não posso comparar o meu limite com o da outra pessoa. Talvez aí que esteja o X da questão das doenças, né? Dos transtornos emocionais. Por quê, gente? Por exemplo, quando a gente está falando aqui dos suicídios, estamos falando de pessoas que estão agravando. Tem pessoas que elas conseguem lidar com várias situações de sofrimento, morte, pandemia, e sair bem dessas coisas. Consegue levar essas coisas com mais leveza, sem muito adoecer. Mas eu não posso querer comparar que eu vou ter a mesma condição que o outro. E o grande segredo é que nesse caminhar, quando você perceber que você não está conseguindo caminhar bem, você percebe que tem algo de errado com você, você percebe que as coisas que você gostava de fazer, você já não está gostando mais, que você não está tendo muito ânimo para poder realizar certas coisas, que você está mais irritada do que o normal, que você está mais triste do que o normal. A gente precisa aprender a pedir ajuda nessas horas. Porque se a gente aprende a pedir ajuda, a gente localiza se a gente está ou não no nosso limite. Se a gente está com esgotamento emocional, se a gente está com estresse, se a gente está à beira de uma estafa, né? Ou se a gente já está com quadro de adoecimento mesmo, com depressão. Então, quer dizer assim, é muito importante a gente ser avaliado pela gente mesmo. E nunca querer comparar o nosso emocional com o de outras pessoas. Porque às vezes a gente fala, não, a pessoa deu Covid, perdeu um ente querido da família, agora está desempregada, está levando a vida numa boa. E eu só perdi o emprego, mas talvez o fato de só perder o emprego para você, pela sua estrutura emocional, já ultrapassa o que você consegue lidar. E é muito bom quando a gente admite que a gente precisa de ajuda. Talvez essa palavrinha é bom. Eu estou precisando de ajuda, eu preciso de um socorro agora. Porque aí a gente vai evitar muitos problemas nessa área que a gente está trabalhando, estamos falando aqui, né? Que é a questão do suicídio, que é a prevenção, na verdade, do suicídio. Para evitar que isso aconteça. Porque quando acontece, não tem como, gera um sofrimento para todo mundo que ficou. Quando morre uma pessoa através da morte de suicídio, gera culpa, gera o mal-estar, gera aquela ideia de derrota, gera a ideia assim, nossa, gente, será que eu poderia ter feito alguma coisa?
E a maior parte das pessoas, quando morre alguém na família dessa forma, elas precisam de ajuda. Elas precisam de acompanhamento para dar conta de fechar esse luto. Porque é um luto muito sofrido, o luto quando a gente perde alguém para o suicídio. Certo. A gente está daqui a pouco caminhando para o final. Se você tiver alguma pergunta ainda em relação a esse tema, a hora é agora. Então, a gente tem um tempo, né, de estar aqui online com vocês. E queria dar as boas-vindas para quem já estão aí. Meu irmão que entrou agora, seja bem-vindo. E mais uma pergunta também, uma reflexão, que é importante promover uma reflexão sobre o que fazemos com a nossa vida, em tempos em que a vida é banalizada. E diante disso, Paula, como nós valorizamos a vida, que é o tema que a gente está refletindo, né, durante esse mês, que é o mês de Setembro Amarelo, que vai muito além, né, do mês de setembro. E para ajudar uma pessoa com depressão e pensamento suicida, como que nós vamos lidar com isso? Porque nesse tempo de pandemia a gente sabe que isso aflorou mais, né, durante esse tempo na sociedade, essa questão de solidão. Como a gente lidar com isso? A valorização da vida com o próximo, como ajudar a pessoa com depressão, com pensamento suicida. Uma das crises que as pessoas têm muito, né, que nós temos em alguns momentos da vida, é aquela crise existencial, né? Para isso mesmo que eu vi no mundo, a vida é isso mesmo, né? Quer dizer, assim, essas coisas, né, cotidianas que a gente faz, rotineira, todos os dias, é isso que é a vida. E tem um momento na vida que muitas pessoas parece que ficam um pouco desanimadas em relação, assim, a ter ânimo para viver a vida. E é tão bom quando a gente olha a vida num aspecto assim, de coisa simples. A vida é isso mesmo, gente. Você trabalha porque você tem uma motivação, você ganha seu dinheiro e aí você pode viajar, você pode comprar algumas coisas, você pode ter algumas coisas que é interessante para você, que te motiva. Você estar com sede, você falar, nossa, eu posso ali beber uma água, eu estou com fome, eu tenho a comida, eu quero ir e vir, eu posso fazer isso, eu posso respirar, eu posso me arrumar, eu posso visitar pessoas. Isso é a vida. Na verdade, isso é a nossa vida como seres humanos. E às vezes tem um momento da vida que isso passa a ficar um pouco, parece que sem graça. A gente fala que vai descolorindo a vida. É quando a vida passa das cores para o preto e o branco, para meio acinzentado. A pessoa, quando vai entrando num processo de depressão, ela fica uma pessoa muito sem graça. Ela fica sem graça porque a visão dela muda em relação à vida. Ela começa a ver coisas negativas onde não há. Ela tem pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais. Ela tem desânimo em relação a todas as propostas. Ela já não vê graça mais nas coisas que antes fazia em grupo, que era legal. Então a vida vai ficando um pouco sem cor. Essa é a verdade. Assim, a vida de uma pessoa numa ótica depressiva é uma vida assim, um pouco descolorida. Quando a gente chega nessa fase, né, é muito importante a gente entender, baseado naquilo que foi perguntado antes, que é o momento da gente buscar ajuda. Porque muitas vezes sozinhos a gente não vai conseguir. A gente precisa aprender a buscar ajuda nessas horas. Uma outra questão importante é que quando a pessoa já está no planejamento e às vezes quase no ato suicida, você vai observar que nas últimas horas antes ou dias antes, às vezes a pessoa nem fala muita coisa. Porque a pessoa, nesse processo entre a ideação suicida, o planejamento e o ato, ele vai meio que se despedindo dessa vida. E aí ele já não fala muito mais, porque para ele falar já não tem muita razão. Então a pessoa vai ficando muito apático dessa vida. Então quando a gente observar que tem alguma pessoa que está num excesso, né, de estar afastado das coisas da vida, a pessoa já não vê mais
motivação em nada, esperança em nada, precisa acender uma alertazinha de no mínimo a gente perguntar, tá tudo bem, né? Posso ajudar em alguma coisa? E é importante, em todas as áreas, isso é importante. Mas nesse caso, pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão com pensamentos suicidas, é muito importante a gente ser pessoas que queiramos ajudar sem preconceitos, e sem julgamentos, e sem jogar mais culpa. Não tem nada... Olha, a frase que uma pessoa que tem ideação suicida ou planejamento suicida mais detesta. Você fala, mas você não faz. Aí uma hora a pessoa fala assim, agora eu tenho que fazer, né? Porque eu falei. Então, quando a gente fala assim para a pessoa, a gente está instigando a pessoa. Outra questão assim, nossa, mas como é que pode passar isso pela sua cabeça? Tá ficando louca, a vida é tão boa. Gente, uma pessoa com pensamento suicida, ele não quer escutar isso. A pessoa, quando está nesse estágio, ele quer ser acolhido. Da mesma forma, quando a pessoa tem um transtorno emocional, seja a depressão, que às vezes é um tratamento tão longo e é desconhecido ainda, na verdade, pelas pessoas, pelos familiares, tudo que a pessoa precisa é ser acolhida. E para a gente acolher de uma forma melhor, é necessário que a gente conheça mais sobre o assunto. Se eu tenho um familiar na minha casa que já teve tentativas suicidas, ou a pessoa da minha casa que tem algum tipo de transtorno, então o que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que conhecer sobre isso, para eu poder saber a melhor forma de ajudar. Porque eu não quero mais levar mais culpa para a pessoa, mas eu quero ajudar. Certo. Tá muito ligado, né, Paula? A questão de depressão, suicídio. Mas teve uma pergunta que eu queria fazer, que eu acho que apareceu aí também. Depressão e tristeza são coisas diferentes? Sim, sim. Tristeza, gente, ela está muito ligada a uma coisa que justifica. Então, por exemplo, se você teve seu carro roubado, naquela hora vai instalar uma tristeza. Mas você sabe por que você está triste. Você está triste porque você, né, perdeu seu carro. Você tem um cachorrinho que você ama demais. E aí o cachorrinho morre. Naquela hora instala uma tristeza. Mas você entende por que você está triste. Eu estou triste porque aconteceu isso. A tristeza está muito ligada, assim, a uma baixa no humor, né? Um estado que a gente entra, mas tem uma causa. Eu sei por que eu estou triste. A pessoa que está com quadro de depressão, ela não conhece muito as causas por que ela está com depressão. A maior parte das pessoas que chegam no consultório com depressão, ela não consegue chegar em você e falar assim, olha, eu estou com depressão por isso. Não, ela já se perdeu no meio das coisas. E outra questão, a gente tem uma imagem de achar que pessoas que estão com depressão são pessoas que estão o tempo todo triste, cabisbaixo, chorando. Isso não é verdade. Tem muitas pessoas que têm um quadro de depressão, mas, por exemplo, elas estão alegres aqui agora, estão conversando, estão comendo, né? Estão bebendo. Mas, de repente, no meio daquilo tudo, algum gatilho aciona e a pessoa dá uma tristeza de uma hora para outra. Uma tristeza tão forte, uma dor no peito tão forte, que a pessoa quer sair daquele lugar. Ela muda completamente. Aí, se você perguntar, mas por que você ficou triste? Alguém te falou alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. De uma hora para outra, eu fiquei triste. Entendeu? Então, assim, é uma tristeza profunda, mas que a própria pessoa não tem uma explicação plausível que consiga entender. A gente sabe que tem vários fatores que desencadeiam nesse processo depressivo todo, mas ele precisa ser tratado como um adoecimento. É diferente, por exemplo, da pessoa estar triste por uma causa que justifica. Então, é normal, nós todos sentimos tristeza, mas a nossa tristeza é diferente de um quadro de depressão. Certo. E uma outra pergunta que surgiu, Paula, suicida tem salvação? Deus sabe quando foi por questão de doença, vingança? Com certeza Deus sabe de todas essas coisas, né? E talvez essa seja uma das perguntas mais feitas por famílias que perdem seu ente querido através do suicídio. A
preocupação muito grande, principalmente para as pessoas que são cristãs, né? Pessoas da igreja, religiosas, é esse foco de pensar assim, será que a pessoa que suicidou, né? Visto que a Bíblia fala sobre os suicidas, não herdaram o reino do céu, como é que isso é visto? Eu vou dar a resposta que eu sempre tenho dado para os familiares. Essa parte não cabe a nós, entendeu? Essa parte da salvação de um suicida, ela é uma resposta que eu vejo que foge já do nosso parâmetro humano. Porque a gente tem base na Bíblia para a questão do suicídio, mas a gente também tem a questão do suicida como uma questão de adoecimento, de depressão. E eu vejo mais ainda, essa finalização do suicídio, ela não é às vezes tão rápida assim. Uma pessoa que suicida, às vezes ela tem todo aquele momento ali, né? E a gente não sabe o que acontece. Então, assim, essa é uma outra questão muito importante quando a gente acompanha famílias que perderam alguém para esse tipo de morte. Não é hora da gente jogar mais peso na vida das pessoas. É hora da gente acolher as pessoas. E essa parte, né, da vida após a morte, da eternidade, a gente precisa mesmo deixar com Deus. Entendeu? E trazer uma segurança, uma paz para a família, deles entenderem que o que foi preciso ser feito, eles fizeram. Com certeza, quando a gente ama uma pessoa, a gente tenta fazer o melhor, mas o nosso melhor às vezes não é suficiente. Mas a gente não deve colocar mais culpa. Então, essa é uma pergunta muito feita, né? E é muito questionada em velórios que tem pessoas que morreram com suicídio. E eu tenho uma posição pessoal sobre isso, mas eu prefiro me atentar a esse posicionamento, que a nossa parte encerra ali naquele momento. A nossa luta precisa ser para evitar o suicídio. Depois que ele é cometido, nossa luta precisa ser em apoiar a família. Porque a pessoa que morreu, o que tinha que ser, já foi. Então, aí nesse caso, nosso acolhimento já é, então, para a família. Muito bom, a gente está aprendendo um pouco sobre esse assunto, que é polêmico e que vai muito além do mês de setembro, né, gente? Que é no nosso dia a dia. E a gente poder observar esses indícios, né, dentro, às vezes, até da nossa própria família. Que quando, às vezes, a gente vai ver, já agravou muito. E a gente depois fica se perguntando por que essa pessoa fez isso, tinha tudo e está com esse pensamento. Então, que a gente possa valorizar primeiramente a nossa vida e que nós possamos ajudar o próximo e prestar mais atenção, né, nesses comportamentos que foram falados aqui. E eu queria saber um pouco, Paulo, se é mito ou verdade que o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. É mais verdade do que um mito. Não são todas as pessoas que, por exemplo, vão suicidar e pensando em tirar sua dor e não a vida. Lógico que quem vai suicidar, ela está com uma dor tão intensa que a vida não justifica mais para elas. Mas boa parte da pessoa que comete suicídio, como eles estão com pensamentos muito desorganizados, eles meio que conversam com eles mesmos, desencadeando uma conversa assim, agora até porque eles já receberam muitas acusações, se sentem muito culpados, agora vamos ver, eu vou acabar com a minha vida aqui, eu quero ver, né? Olhar para as pessoas e ver se elas não vão acreditar. A pessoa que conversa consigo mesmo dessa forma, ela não está acreditando que ela vai morrer, ela está acreditando que ela vai poder ver ainda tudo que está acontecendo. Aquela ideia assim, eu vou suicidar, mas no fim não vai acontecer. Só que, na verdade, boa parte das pessoas, quando elas vão para um ato do suicídio, mesmo com esse pensamento de querer aliviar a dor, no final eles acabam concluindo o suicídio. Porque, às vezes, por exemplo, o suicídio através do enforcamento, que a pessoa pensa assim, não, na hora H acontece alguma coisa, vai chegar alguém, vai me salvar, vai me ajudar, e na hora não chega a pessoa. Então, na verdade, isso é mais uma verdade do que um mito. As pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, quando elas relatam muito isso. Falou assim, ainda bem que não deu certo, porque, na verdade, eu não queria morrer, eu só queria resolver esse problema que eu estou passando, eu só queria tirar essa dor que eu estou sentindo, eu não queria acabar com a minha vida. Então, isso é mais verdade do que mito.
Amém. Então foi um tema abordado que foi escolhido por nós da liderança e espero que vocês possam pegar um pouco dessas explicações, possa ter ajudado vocês, porque esclareceu muita coisa para mim e que fique claro, né? E queria saber também da Paula em relação ainda a esse tema, prevenção, a gente valorizar a nós mesmos. E em questão a procurar ajuda, porque você acha que a pessoa que não procura ajuda é porque ela não quer ou porque ela sente vergonha? No caso do suicídio em si, a pessoa tem mais vergonha do que não querer. Ela tem vergonha até mesmo assim de encontrar na figura do psicólogo, da psicóloga, a questão do julgamento, né? Então ela já é muito julgada. Então, às vezes, quando a pessoa vai falar assim que pensou em suicídio, quer suicidar, a pessoa fala assim, eu pensei em fazer aquele negócio. Ela não consegue nem falar que negócio é aquele. Porque a pessoa tem muito medo do julgamento. E boa parte das pessoas, gente, que estão num estágio de adoecimento assim tão grande, que pensam em suicídio, elas precisam que alguém ajude elas a buscar essa ajuda, a procurar uma pessoa certa, um profissional certo, a fazer os encaminhamentos corretos. Tem casos que necessitam até mesmo de internações. O profissional ele vai avaliar isso da melhor forma possível, questão se ele vai ser encaminhado para um psiquiatra, para a questão da medicação, ou se vai ser só terapia, ou ela vai precisar muito do que a gente chama de rede de apoio, porque quando uma pessoa tenta o suicídio, ela precisa de uma rede de apoio que vai ajudar ela nos primeiros dias após, quando ela não conseguiu, né, finalizar aquilo. Então, não é uma tarefa simples, é uma tarefa que envolve muitas pessoas. E eu vejo assim, nós, né, pessoas que dizemos servir a Deus, a gente precisa estar atenta a isso e oferecer da melhor forma possível a nossa ajuda, o nosso desejo, né, em ver aquela pessoa bem, sem acusar, né, mas sim com uma atitude de acolhimento. Muito bom. Eu creio que foi um tema, né, bem propício pelo que nós estamos vivendo, toda essa pandemia. Às vezes a gente fica meio deprimido. E depressão, Paula, a pessoa ser deprimida, você acha que toda pessoa passa por um estágio de algum momento está deprimida? E toda pessoa passa por uma depressão? Não, tem pessoas que levam a vida com mais leveza, tem um estado, uma estrutura emocional, né, mais tranquila. Então tem pessoas que passam por essa vida aqui, ela tem momentos de tristeza, né, de desânimos, mas coisas que estão dentro de uma normalidade da pessoa sentir. Mas não o adoecimento, o transtorno em si de depressão. É muito comum a gente ver as pessoas falar assim, eu estou deprimida, né? Mas deprimida, quando as pessoas falam, não significa estar com depressão. A pessoa só está assim um pouco para baixo, está um pouco triste, que é bem diferente de você ter uma depressão. Então, não são todas as pessoas que passam por esse mundo que têm depressão. Agora, a gente pode ter também um momento que a gente teve de depressão ali, foi uma crise. Durou um dia, 2 dias e passou, né? Talvez diante de uma perda de alguém querido, desencadeia não só uma tristeza, mas uma depressão, né? Que a gente sente muito aquilo ali. Mas aí a gente percebe com ajuda, com a rede de apoio, com encaminhamentos, que a gente conseguiu sair daquela situação mais rápido. O grande problema do transtorno é quando ele não passa, né? Quando ele não passa e ele vai prolongando e a gente precisa realmente buscar ajuda profissional. Muito bom a gente saber diferenciar isso, né, na nossa vida, poder identificar esses indícios de sentimentos que, ainda mais nós mulheres, então eu acho que a gente tem que sempre estar avaliando essa questão. Então, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, de todos que estão aí com a gente. Vai ser transmitido também após pelo YouTube. Quem quiser assistir depois, quem não pôde assistir no momento agora ao vivo. E também agradecer a presença da Paula, nossa psicóloga, nossa educadora cristã, e que sempre tem aceitado o nosso convite e tem
sempre se disposto, né, a estar nos apoiando nesse ministério, e que esse ministério também quer abrir as portas para vocês, deixar nos comentários, depois da nossa página, temas que vocês sugerem que sejam falados nas próximas lives. E entrem no nosso Mulheres em Ação, vocês já estão aí, divulguem nosso Instagram, nosso YouTube, e sejam muito bem-vindos, tá? E é um orgulho também de ver a Liz ali falando, né? Que estava internada até hoje mais cedo, mas glória a Deus que você está aí, ligadinha. E nós estamos muito felizes por isso. Que Deus continue te abençoando. E vamos fazer uma oração, né? Final, para que Deus possa realmente colocar no nosso coração e nos mostrar um pouco sobre esse tema tão falado, tão importante, quer dizer, mas pouco falado, né? Então, que Deus esteja nos instruindo em relação a esse tema que foi abordado nessa noite. Que Deus esteja abençoando vocês. Eu vou estar fazendo uma oração e agradecimento mesmo. Agradecimento pela vida da Lísia, que recebeu alta, e pedir a Deus que nos dê luz, né? Esteja conosco durante essa trajetória que é a vida. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, por poder, Pai, aprender um pouco mais sobre a valorização da vida. Que nós possamos realmente valorizar ao próximo, a nós mesmos, Pai. Como nós sentimos, Pai, a necessidade que o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo de ajudar as pessoas, a amar as pessoas, mas sem julgamento, Pai. Porque nós, como seres humanos, somos falhos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre este assunto, Pai, que é tão polêmico, mas de tão precisão nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter esse desejo de estar buscando também do Senhor, Pai, para que nós possamos conseguir ajudar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela vida da Lísia, Pai, por esse ministério de Mulheres em Ação que abriu as portas, Pai, para que nós possamos estar aprendendo mais sobre vários temas que serão abordados, Pai. Esteja usando, Pai, esse ministério cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigada a vocês que ficaram aí ligadinhas conosco. E para mim foi um desafio estar aqui, né, com essa nova proposta de live, como fazer uma live. E que Deus esteja nos usando da forma que Ele achar melhor. E nós estamos aí, né, pela honra e glória do Senhor. Se quiser falar alguma coisa, fala. Eu quero só agradecer, né, e deixar também um alerta para todos nós. Essa enfermidade do Covid trouxe uma coisa diferente assim, que a gente está presenciando. A ideia é, a pessoa tem o Covid e quase que ela fica um pouco até com vergonha de estar adoecida. E se tranca nesse mundo dela, né? Por vários fatores que a gente já conhece. E eu queria deixar esse desafio para você. Não sofra sozinho. Adoeceu, pede oração. Adoeceu, pede a ajuda da igreja, a ajuda das pessoas. Olha, eu estou precisando disso, daquilo. E a gente tem como ajudar as pessoas, mesmo com uma doença como o Covid, que a gente não pode ter muito contato, mas a gente pode ajudar de outras formas. A gente pode mandar uma jantinha na casa da pessoa, mandar uma cesta, né? A gente pode mandar um áudio, a gente pode orar com a pessoa. Então, assim, não vamos deixar que esse vírus, de alguma forma, afeta também o nosso emocional. A gente passar por esse momento tão difícil sem pedir ajuda. Que a gente possa ser essas pessoas, tanto que ajudem e que também a gente consiga receber ajuda, tá? Eu quero deixar essa palestrinha com vocês e dizer que em qualquer momento, se precisarem, a gente está aqui à disposição, é só entrar em contato para a gente organizar uma forma melhor de ajudar. Tchau e obrigada, viu? Obrigada, Mulheres em Ação, muito feliz pela Liz estar bem. E a gente chorou muito para que hoje ela pudesse estar bem melhor no dia da live. E graças a Deus deu tudo certo. Obrigada e tchau. Tchau, gente. Até mais. Esteja aí sempre olhando nossas notícias aí na nossa página, as Mulheres em Ação. E que Deus abençoe a todas. Muito obrigada.